Tem uma cabana no alto das montanhas, perto de Vento Bravo. A gente só vê quando tá voando, e mesmo assim, às vezes passa despercebido. Não tem caminho até lá, não tem missão, talvez não tenha função. E se for essa cabana que dá sentido ao que a gente ainda não entendeu? MMORPG, massivo, multiplayer, online. Palavras grandes, cheias de expectativas, mundo cheio de gente, cidades, comércios, disputas, tudo vivo, tudo pulsando. Mas o que acontece quando ninguém mais aparece? Quando uma zona inteira fica em silêncio? Quando os mercados não têm mais compradores? Quando uma taverna está aberta, mas vazia? Seria fácil dizer que o jogo morreu ali. Mas talvez não seja a morte, talvez seja uma outra forma de vida. Porque de algum jeito o mundo continua. As folhas ainda se movem com o vento, a luz muda com a hora do dia, a chuva vem devagar, o ambiente ainda canta baixinho. O mapa não desaparece, ele só sussurra mais baixo. E às vezes, quando ninguém está olhando, é quando o mundo parece mais real. Existem lugares no jogo que não te pedem nada. Eles não te testam, não te desafiam, não te recompensam. Eles só existem. Talvez o mais estranho é que você também pode existir ali, sem tarefa e sem utilidade. A primeira reação é desconforto, como se algo estivesse errado. Você só esqueceu como não é estar fazendo nada por um motivo. Esses lugares têm uma leveza quase incômoda, que não se explicam, não entregam um objetivo escondido, não te guiam de volta a um caminho certo, e por isso, às vezes, eles parecem mais vivos do que os lugares cheios. Às vezes, os lugares mais cheios do jogo podem ser os mais vazios de todos. Capitais lotadas de jogadores, montarias, ruído, mas quase nenhum olhar. Ninguém diz oi, ninguém para, ninguém escuta. E então você vai para um vilarejo esquecido no clássico e alguém te dá um buff, outro te deseja boa sorte, um terceiro aparece sentado vendo a mesma paisagem que você e aproveitando aquele tempo. É estranho, mas quanto menos gente e mais tempo, mais humanidade eu encontrei. Existe uma estética japonesa chamada de Ma. Miyazaki usa muito isso em suas obras. É o que existe entre as coisas, o espaço entre uma fala e outra, entre uma ação e a próxima. No WoW esse espaço existe também, mas ele não aparece no minimapa,
É uma trilha longa entre duas vilas, é o entardecer em algum mapa, é o barulho do som ambiente numa zona, momentos onde nada está acontecendo. E por isso, tudo pode ser sentido. Tudo parece precisar de uma função. Se o lugar existe, é porque vai ter algo, experiência, lute, progresso. Se não dá nada, então por que ele ainda está no mapa? Essa lógica é tão profunda que às vezes a gente passa reto por tudo que não oferece recompensa. Nem nota. Como se o mundo fosse só um conjunto de objetivos. Mas se o que não serve para nada por exatamente o que mais nos toca. Pensa nos lugares que você mais lembra. Talvez não sejam os de maior combate nem os mais difíceis. Talvez seja aquela colina sem nome, a taverna que ninguém mais entra, um campo de flores onde um dia você parou para observar. É estranho, mas tem beleza no que escapa da utilidade. A gente aprendeu que tudo tem que render algo. Tempo é dinheiro. Experiência é progressão. Até no jogo. Mas e se a experiência for justamente parar de pensar em experiência? Esses lugares inúteis são como parênteses na paisagem. Trechos de mundo que não precisam se justificar. E por isso mesmo são os que mais justificam a nossa presença. Tem zonas no WoW que parecem ter esquecido de existir, mas às vezes, quando a gente passa por elas, alguma coisa pulsa. Como uma casa velha onde você sabe que alguém morou, mesmo que tudo esteja empoeirado. Não é nostalgia, é outra coisa. Um acampamento vazio, uma casa isolada no penhasco, um monumento entre as montanhas. Não existe um evento ativo. E às vezes nenhuma história rolando ali. Mas você sente que teve. Você preenche. O jogo não aponta, não comenta. Só deixa ela lá. E de repente o lugar que parecia desimportante se transforma num fragmento de algo muito maior. Algo que a gente não sabe explicar. Mas o silêncio explica por nós. Não é sempre que eu volto para esses lugares, mas quando eu volto, eles ainda estão lá. E mais do que isso, eles ainda me reconhecem. Não com palavras, nem com um evento novo, mas com aquele jeito estranho de uma paisagem parecer familiar demais. E eu lembro de quando joguei com um amigo que não vejo mais. Lembro de uma missão que demorou horas, mas virou piada entre a gente. Lembro de logar num dia ruim e sair dali sentindo um pouco melhor. Esses lugares guardam pedaços de mim que eu nem sabia que estavam perdidos. E não é porque são especiais em design ou porque têm algum significado universal. É porque eu estive lá e isso já basta. Um dia, os servidores vão desligar. Talvez daqui 10 anos, talvez 20, ou talvez antes do que a gente imagina. E quando isso acontecer, tudo isso desaparece. Mas não de uma vez. Vai sumindo aos poucos, como lágrimas diluídas na chuva, como algo vivido e então levado pelo tempo. Esses lugares nunca foram só cenários. Eles eram um tempo que a gente deu a eles. As conversas que se perderam no chat, os silêncios partilhados com desconhecidos, as pausas, os respiros. Como se o mundo soubesse que foi habitado e quisesse, de algum jeito,
permanecer. Talvez no fim, o que sobra quando tudo passa não seja só saudade. Talvez seja uma cabana no alto das montanhas, perto de Vento Bravo, sem caminho, sem missão, sem função. E que mesmo assim segue ali, parada, no meio do nada. Se esse vídeo te tocou de algum jeito, eu quero muito escutar um pouco da sua história. Para que esse lugar aqui que a gente está criando seja isso, um ponto de encontro. O seu comentário vai ajudar muito esse vídeo chegar a mais pessoas e me ajuda a entender que vale a pena continuar. E se quiser e puder apoiar ainda mais, considere se tornar membro aqui desse canal, que isso também vai me permitir a criar com calma, com cuidado e com verdade. Obrigado por estar aqui, mesmo nos cantos onde quase ninguém passa.